Nesse vídeo nós vamos ver como que na prática uma calculadora de markup pode te ajudar a calcular de forma simples o seu preço de venda de um produto, seja ele um produto de revenda, no caso, por exemplo, de capinha de celular, de boné, de camiseta e tudo mais, seja ele para calcular item que é montado a partir de materiais, como por exemplo um bolo, como por exemplo confeitaria, pizza, marmita e etc. Para isso, nós vamos utilizar essa planilha que você está vendo na tela, que é a planilha de precificação do Excel Genial, que está disponível para aquisição aqui na descrição do vídeo. Essa planilha, ela calcula o preço de venda com base no markup. Então, se você não sabe, o markup é um conceito de precificação que vai pegar o seu valor de custo, vai multiplicar por um valor, que é justamente o markup, e vai chegar no preço de venda. Existe toda uma matemática por trás para garantir que a aplicação do markup chegue de fato num preço de venda que vai te fazer pagar todos os custos envolvidos no processo, bem como te deixar uma margem de lucro desejada. A planilha que você está vendo já faz isso de forma automática. Você só tem que se preocupar em inserir os dados do seu negócio, não tem que se preocupar em cálculo de markup, porque a planilha já faz isso para você. Nesse exemplo, eu vou utilizar a aba de preço de venda com custo conhecido. O que é isso? Produto de revenda. Ou seja, vamos supor que você comprou um boné por R$ 48 e você quer revender esse boné. É um produto de revenda, você vai revender esse boné. E aí o que você precisa inserir para a planilha? Apenas a informação de custo da sua mercadoria vendida, que no caso R$ 48 do boné, aqui na célula, certinho e bonitinho, e também a margem de lucro desejada. Nesse caso, eu vou colocar 20%, mas você pode colocar qualquer valor. O que é a margem de lucro desejada? Pensa o seguinte, a margem de lucro desejada, no conceito de markup e precificação, é aquela margem que vai te sobrar de lucro quando você pagar tudo. Então vamos supor que você colocou 20% de margem desejada e você vendeu um produto por R$ 100 reais. Nesse caso, você já sabe, antes mesmo de vender, que quando você vender esse produto, você vai ganhar de lucro R$ 20. E é lucro líquido aqui. Já pagou o custo do produto, já pagou o custo fixo, que eu vou te explicar mais pra frente, já pagou o custo variável, que eu também vou te explicar, e te sobrou de lucro R$ 20. Então, é correto que antes de precificar, você já saiba quanto que você vai ganhar. Antes de vender o produto, você já sabe quanto vai ganhar. E você só consegue fazer isso trabalhando com uma precificação via markup que leva em conta todos os elementos da sua precificação. Nesse caso aqui, eu estou me premiando com lucro líquido de 20% ao realizar a venda. Só que nesse momento, a planilha, quando eu informo o nome do produto, o seu valor de custo e a margem desejada de 20%, a planilha já fala para mim, ó, esse de R$ 48 que você pagou, tem que vender por 77. Seu preço de venda é R$ 77. Porque com isso você consegue pagar tudo que você tem que pagar e ainda ter os 20% de lucro. Porque a planilha já calcula o markup, nesse caso, de 1,615. 1,615 vezes 48 dá o 77,52, que é o valor de venda. Como que a planilha calcula isso? Pelo conceito do markup. Ela pega a margem, o custo fixo, o custo variável, não vou entrar em detalhe do que ela faz, e ela chega aqui no seu preço de venda. O markup leva em conta não só a margem que você quer, mas também custo fixo e variável. O que é isso? Custo fixo é aquele custo que vai existir independentemente de quanto você vender ao longo do mês. Então, por exemplo, boné. Vamos supor que eu estou vendendo boné. A minha empresa é uma empresa de venda de boné. Eu vendo boné porque eu pago R$ 48 nele e vendo por 77. Tudo bem. Mas você tem outros custos envolvidos nisso. Por exemplo, de custo fixo. Eu listei aqui aluguel do espaço, IPTU, condomínio, internet, energia. São todos aqueles custos que vão existir independentemente de quantos bonés você vender. Você pode colocar aqui dentro também o seu Prolabore de, sei lá, R$ 3.500. Então, independentemente de quanto você vender ao longo do mês, o seu aluguel vai ser de R$ 800. A sua energia vai ser de 350, a sua internet é de 120, o seu Prolabore de 3.500. Se você vender um boné ou 1.000 bonés, não vai mudar o valor aqui. Então, por isso que são custos fixos. Você insere o custo fixo, você insere o seu faturamento mensal médio ou estimado, caso você esteja começando o negócio, e a planilha já tem insumo suficiente para levar em conta o custo fixo no markup. Outra coisa que a planilha tem também são os custos variáveis, que ficam aqui nessa aba de custos variáveis. Você vai inserir todos os custos variáveis da sua operação. E o que é custo variável? É aquele custo que vai incidir
percentualmente em cima do valor de venda, apenas percentualmente. Por exemplo, você vendeu na maquininha, se deu R$100, a maquininha te pega R$5, então é 5% a sua taxa. O seu imposto, você vendeu R$100, tem 4% de imposto, a sua faixa do Simples te indica que você tem que pagar 4% de imposto em cima do faturamento. Você insere aqui. Então, todos os custos que são percentualmente incidentes sobre o valor de venda, você insere aqui. A planilha vai levar tudo isso em conta e vai colocar isso no markup. Nesse caso aqui, ela junta custo fixo, custo variável, margem, calcula o markup e aplica isso no seu preço de custo para chegar no seu preço de venda. Ah, eu tenho um custo variável que ele não é percentual, ele é em valor. Por exemplo, o boné. Cada boné que eu vendo, eu entrego numa sacolinha. E aí, onde eu coloco isso? Você coloca aqui no preço de custo do produto. Você pagou 48 no boné e R$1 na sacola, bota 49 aqui. Então, tudo que for valor, você vai colocar como custo da mercadoria vendida para que a planilha aplique isso. Uma vez inseridos esses dados de custos fixos, variáveis e custo da mercadoria, no caso o boné, a planilha já calcula o markup, que nesse caso é 2,3, e aplica isso no valor de custo para chegar no preço de venda. Nesse caso, o preço de venda de R$ 112,43. E como que, de fato, esse R$ 112 de preço de venda vira 20% de lucro lá no fim? Da seguinte forma, eu coloquei aqui do lado DRE do projeto, para que você veja linha a linha para onde o dinheiro está indo. Então, olha só, a maquininha pega 5% e impostos pega 4%. Então, desse valor de venda, estão aqui os valores de custos variáveis que totalizam R$ 10,12. Custos fixos está dando R$ 31,83, que é 28% do valor da venda. Mas por que R$ 31,83? Veja bem, acompanhe o raciocínio. Se você tem nessa venda de 112, R$ 31,83, é como se você pegasse esses R$ 31,83 e guardasse num cantinho para essa venda de 112. Depois você vai fazer outra venda, vai dar outro valor. Vamos supor que seja outra venda de 112. Vai dar de novo R$ 31,83 que você guarda junto com aquele outro num cantinho. No fim do mês, quando você vendeu os 18 mil que você falou que venderia, você vai ter exatamente 5.152, que é a soma dos seus custos fixos. Então você vai ter dinheiro para pagar o seu montante de custo fixo, porque em cada venda você meio que provisionou esse valor para chegar no fim do mês e ter disponível essa quantia. Depois, o custo do produto, nesse caso R$ 48,00, conforme havíamos informado, e o total de custos entre variáveis, fixos e custo do produto está dando R$ 89,95. Se você vendeu por 112 e tem como custos R$ 89,95, te sobra R$ 22,49, que é justamente 20% do valor da venda, de R$ 112,43. Se você fizer a conta, que é justamente o que você tinha desejado que sobrasse percentualmente em relação ao preço de venda. Então, essa planilha faz todo o cálculo do markup e não só isso, já calcula o preço de venda e mostra para você para onde está indo o seu dinheiro. Nesse caso, nós fazemos o exemplo com o custo conhecido, ou seja, um item de revenda. Mas você pode também fazer, por exemplo, para custo desconhecido. No custo desconhecido, o processo é um pouquinho diferente. Lá no caso do boné, você comprou o boné e está revendendo. Aqui no caso do custo desconhecido, como por exemplo seria uma confeitaria, você tem que montar o produto. Então o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui em materiais, cadastrar todos os materiais que você vai usar no seu produto, como por exemplo farinha, ovo e fermento, no caso de um bolo aqui. Você vai inserir a quantidade e o valor referência, ou seja, quando você vai comprar farinha, você compra por 4,50 mil gramas. Você vem aqui e fala, ó, farinha custa 4,50 mil gramas. Ovo custa 6,80, 12 ovos. Fermento custa R$ 5,00, 100 gramas. Então você faz o cadastro de tudo isso e depois vai selecionando os materiais e colocando a quantidade. Lembrando que a quantidade é sempre na mesma unidade de medida que você cadastrou. Então ovo, por exemplo, 3 o quê? 3 em quantia, que você tinha cadastrado em quantia, então você vai inserir em quantia. Farinha, 300 gramas, porque você cadastrou em gramas, então você vai inserir aqui em gramas também. E assim sucessivamente. Depois você vai inserir a margem desejada, da mesma forma que você já havia inserido aqui no caso do nosso exemplo da revenda, e também a quantidade que esse lote produz. Quem trabalha com bolo, por exemplo, quem faz a receita faz uma quantidade grande, por exemplo, 6 bolos. Então,
ela vai ter essa quantidade de ingredientes para 6 produtos. Então, a planilha já vai fazer esse cálculo para você, vai calcular o markup do mesmo jeito e vai chegar no preço de venda. Então, o grande ponto aqui é, independentemente de ser um item fabricado a partir de diversos materiais ou um item de revenda, a planilha calcula o markup para você. Embora seja uma planilha de precificação, ela funciona muito bem também como uma calculadora de markup. Qual que é a minha sugestão para você? O conceito de markup é um conceito que é efetivo, mas não é tão simples de modelar. Você deve gastar algumas horas do seu precioso e raro tempo fazendo pesquisa para chegar no valor do markup e ainda assim lidar com a insegurança de estar correto ou não. E essa energia que você gastaria para aprender markup, ela pode estar muito mais empenhada no seu negócio de revenda de produto, no seu negócio de pizza, no seu negócio de confeitaria, no seu negócio de bolo de pote, ovo de Páscoa, qualquer que seja o seu negócio. Então, não perca a oportunidade de investir numa planilha como essa, que já vai calcular o preço de venda para você, sem você ter que investir tempo aprendendo sobre conta, sobre matemática, sobre markup, sobre finanças, sobre precificação, nem nada disso. Como eu te disse, essa planilha está disponível para aquisição no link aqui na descrição do vídeo e ela pode te ajudar a não só calcular o markup, como também chegar no preço de venda de forma bem adequada, segura e inteligente. Caso você tenha se interessado pelo material, não perca a oportunidade de adquiri-lo e tê-lo como aliado no seu dia a dia. Nós nos vemos por aí e até mais.